não dá para negar que o Vasco é um time pequeno. Realmente. Mas a instituição, a agremiação Vasco da Gama nunca foi pequena. Aliás, sempre foi tradicional. E, dada a rivalidade, nós obviamente torcemos para que o Vasco não vá bem nas competições. Agora, uma coisa é rivalidade futebolística, desportiva. A outra é espalhar mentira, difamação, calúnia e querer prejudicar não somente a moral, mas a imagem do clube. O Flamengo é concessionário do Maracanã, assim como o Fluminense. E dele é o direito de uso do bem. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense, em teoria, decidem quem joga no Maracanã, por um simples fator. Eles é que pagam não somente as contas, mas as implementações, as melhorias, os concertos, tudo. Tudo, absolutamente tudo que acontece no Maracanã é custeado por Flamengo e Fluminense. Entretanto, nem tudo que é recebido de Flamengo, do Maracanã, nem tudo que é recebido dos jogos que acontecem no Maracanã é recebido por Flamengo e Fluminense. Porque existem taxas das federações, taxa da municipalidade, taxa do governo, taxa de uso, taxa de várias coisas. Inclusive, se for de sua curiosidade, acessa, por favor, o site da Ferdi e verifica ali os balancetes de uso dos jogos, o balancete de quanto ganhou cada time com o seu mando de campo. E você vai ver que, por exemplo, em um jogo do Flamengo onde houve casa cheia, 5, 4 milhões de reais, o Flamengo coloca a mão em 1 milhão de reais. 1,5 milhão de reais. Isso é um absurdo. Isso é ridículo. Porque se o mando é do Flamengo, em teoria toda a verba deveria ser do Flamengo. Mas não é. Portanto, feita essa explanação inicial, deve ter ficado claro para você que o Maracanã, ele, querendo ou não, é um elefante branco. Porque você paga muito por ele para não receber tanto. Você paga 100% dele para não receber 100% dele. E aí, o Flamengo, por óbvio, veta alguns clubes ou algumas partidas de acontecerem. Até porque já tem 2 clubes que jogam vários campeonatos no Maracanã. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense. É a Copa do Brasil, é Carioca, é Brasileirão, é Supercopa, é Recopa, é Libertadores. Então, são muitos jogos ali. Cerca de 80 jogos por clube por temporada. Ou seja, pode chegar até 160 jogos dentro do Maracanã. E é por isso que o gramado não aguenta. A média de jogos do Maracanã por ano é cerca de 90 a 120. Ou seja, muitos jogos por ano no Maracanã. Então, óbvio que o Flamengo não pode deixar, e quando eu falo Flamengo, eu falo consórcio Flamengo e Fluminense, o Flamengo não pode deixar qualquer time jogar lá. E aí, o Flamengo nega, às vezes, o Vasco. E o Vasco entra com medidas na justiça e consegue forçosamente o direito de jogar no Maracanã. Só que dessa vez foi mentira. Porque dessa vez, quem pediu para jogar no Maracanã foi o Nova Iguaçu. Porque o Nova Iguaçu quer jogar contra o Vasco, queria jogar contra o Vasco no Maracanã, por ser um jogo de semifinal. O que acontece? O Flamengo não negou, o Flamengo somente não respondeu a tempo. Não é que o Flamengo impediu o Nova Iguaçu de jogar. Tanto é que se o Nova Iguaçu quiser entrar na justiça e pedir o direito para jogar, eu tenho certeza que a justiça vai deixar e ele vai conseguir jogar no Maracanã. Basicamente isso. Mas o Flamengo não negou, o Flamengo só demorou a responder. E aí, o Nova Iguaçu, querendo abrir a venda dos ingressos, querendo aí fazer o evento todo, né, arrumar toda a logística do evento, vai mandar o jogo no Raulino de Oliveira. Aí veio o Vasco, emitindo nota falando que o Flamengo está impedindo que outros clubes do Rio utilizem o estádio, que o Flamengo não permite a diversidade de jogos dentro do Maracanã, que isso é cercear o direito dos torcedores e dos clubes do Rio de jogar no estádio. Cara, vai se ferrar. Paga lá 600, 700 mil reais então e manda no Maracanã você e deixa aberto. Pega a porra da tua casa, abre e fala, usa aqui. Aqui é o CT do Vasco, usa aqui, treina aqui, usa aqui a piscina, usa aqui o gramado. Quer meu jogador? Leva o meu jogador também, empresta pra jogar. Por que o Vasco não empresta lá o jogador dele, o goleiro dele que é da seleção, sei lá, pro Nova Iguaçu, faz uma boa, faz uma caridade. Isso não faz o menor sentido. Isso é ridículo. Isso só faz mal pro Flamengo e pro Fluminense de certa forma. Mas é graças à rivalidade do Flamengo e Vasco que o Vasco se usa disso. E pior ainda, porque o Vasco está sendo muito mau caráter. Porque o Vasco não quer
de maneira nenhuma que o Nova Iguaçu jogue no Maracanã para beneficiar o Nova Iguaçu, para ajudar o Nova Iguaçu. Escuta, Vasco e Nova Iguaçu vão jogar o jogo de volta para ver quem chega na final do Carioca. Você acha mesmo que o Vasco tá ligando pro Nova Iguaçu? O Vasco quer que o Nova Iguaçu se foda, é o que o Vasco quer. Essa é a intenção. Só que o Vasco não pode falar isso. Então ele tem que dar uma desculpa legal para sair bem na mídia e para agradar todo mundo. Isso é lobby. E o Vasco tá falando o quê? Olha, deixa o tadinho do Nova Iguaçu jogar no Maracanã, porque eles não têm tanta torcida. Aí a gente vai socar o Maracanã de vascaíno e vai fazer o mando de campo do Nova Iguaçu nosso. E aí a gente usa do Maracanã 90%, coloca 55 mil vascaínos lá dentro, e aí a gente tem total pressão do estádio, e o estádio vira nosso, basicamente. É o Vasco, é o que o Vasco quer. O Vasco quer ter duplo mando de campo na semifinal do Carioca, porque o time deles é horrível, quase perdeu pro Nova Iguaçu, só não perdeu de novo, porque tem um ótimo goleiro, e aí fica nessa, de sacanear o Flamengo. E aí o Flamengo tá o quê? Amarrado. Porque sabe que se o Vasco fizer essa onda toda e o Nova Iguaçu impetrar na justiça um pedido para jogar no Maracanã, ele joga. E aliás, eu tenho certeza que se essa história continuar, vai ser o que o Nova Iguaçu vai fazer e o Nova Iguaçu vai poder jogar no Maracanã. Isso aí é sacanagem com quem? Com o Flamengo, que custeia o Maracanã. O Flamengo não pode ser Sião, dono de si mesmo e dizer, olha, eu não quero que jogue. Não quero que, mas não quero que jogue porque eu não gosto de você. Eu não quero que jogue porque prejudica o gramado, daí a bola fica irregular, disforme por conta do gramado, jogador se lesiona, a bola não corre, aí prejudica o estilo de jogo do Flamengo, aí é mais tempo treinando, um monte de consequências negativas. E aí, pasmem, o Vasco ele ainda quer, presta atenção, o Maracanã hoje ele é utilizado para futebol e com alguns regramentos que tem na licitação e no contrato, o Flamengo tem que ceder algumas datas para o governo do Rio realizar alguns eventos. Então, 2, 3 eventos. Só jogando bola e fazendo 2 ou 3 eventos, deu problema no Maracanã. O gramado ficou horrível e precisou trocar. A ideia do Vasco. Vamos pegar, me inclui nisso daí, eu jogo aí também, certo? E a gente abre pra todo mundo. Maravilhoso, né, Vasco? O Petit é lindo, sabe por quê? Porque a hora que o gramado do Maracanã tiver um lixo, um pasto, tu faz o quê? São Januário. E Flamengo e Fluminense faz o quê? Explodam-se. Não tem estádio, né? Então explodam-se. Joga no chiqueiro. É isso que o Vasco quer, é prejudicar. Pro Vasco é muito fácil. Não, deixa eu entrar na tua casa e eu destruo ela. Aí quando eu tiver tudo um lixo, eu volto pra minha. E tu fica como? Chupando o dedo. É isso. E aí o Vasco tá ali, junto com a W Torre, querendo participar da licitação, prejudicando quem? Flamengo e Fluminense. Por quê? Porque o Vasco não tem condições de, desportivamente, enfrentar Flamengo e Fluminense, porque não tem condições de ser campeão de porcaria nenhuma, porque é o único time carioca fora da Libertadores. E aí ele fica com essa rivalidade ridícula, querendo prejudicar tanto Flamengo, tanto Fluminense, que sobre essa falsa argumentação de que ele é o queridão, de que ele é o gente boa, coisa que ele não é. Prova que é. Pega o teu jogador e empresta para um time da Série C para ver se ajuda os caras a subir. Isso não faz o menor sentido. Nunca fez e nunca vai fazer. Agora, a partir do momento em que essa rivalidade deixa de ser desportiva, deixa de ser sadia, alguém tem que pontuar, e principalmente o setor jurídico do Flamengo, que tem que pegar essa nota do Vasco e falar, escuta, o que é isso aqui? Vocês estão querendo difamar o Flamengo? Vocês estão querendo prejudicar o Flamengo? O Flamengo pode ser até, senhores, sancionado por conta disso. Pode ser punido por conta disso, sim, porque fere, em teoria, alguns direitos. Só que isso é ridículo. O Flamengo não negou nada a ninguém. E se quiser, joga no Maracanã. Vocês perdem no Maracanã, vocês perdem no Raulino, vocês perdem aonde vocês quiserem. O Vasco, se jogar com o Flamengo, na Lua ele perde. É essa a constatação que eu tenho para deixar para vocês. E eu queria saber se vocês concordam ou não comigo. Aproveita, se inscreve no canal e deixa o like. Fui.